Já parou para pensar que tudo que a gente constrói, desde uma simples calçada até um aeroporto gigante, depende de uma força que a gente nem vê? Pois é, ela está bem debaixo dos nossos pés. Hoje, a gente vai desvendar a ciência que transforma a terra fofa numa base sólida como rocha. É um processo essencial da engenharia. Para começar, vamos usar uma analogia bem simples. Pense em arrumar uma mala para viajar. Se a gente só joga as roupas lá dentro, fica tudo solto, cheio de ar, né? Agora, se a gente aperta, dobra direitinho, empurra para tirar o ar, a mala fica firme e estável. A compactação do solo é exatamente isso. É reorganizar as partículas de terra para criar uma base densa e forte. Mas para que ter todo esse trabalho? Bom, a resposta é que a gente ganha três coisas importantíssimas com isso. Primeiro, o solo fica muito mais resistente, aguentando mais peso. Segundo, ele para de afundar com o tempo, ou seja, a compressibilidade diminui. E terceiro, a água tem muito mais dificuldade de passar por ele. E olha, conseguir isso não é na base da sorte ou da força bruta, não. Tudo começa no laboratório, onde os engenheiros vão em busca da que a gente chama de receita perfeita para cada tipo de solo. Então, fica a pergunta. Como é que eles encontram essa fórmula mágica? Qual é o segredo para saber a quantidade exata de água e a energia certa para compactar e ter o melhor resultado possível? A resposta está num teste super clássico chamado ensaio Proctor. Pense nele como uma busca por dois números mágicos. A densidade seca máxima, que é o quão socado o solo consegue ficar, e a umidade ótima, que é a quantidade certinha de água para a gente conseguir chegar nessa densidade. É literalmente a receita do bolo. O processo é super metódico. Primeiro, se prepara uma amostra de solo seco. Aí, se adiciona uma quantidade bem controlada de água e mistura tudo. Depois, esse solo úmido é compactado dentro de um molde padrão, com uma energia bem definida. Aí se mede a densidade e a umidade. E o ciclo se repete. Bota mais um pouquinho de água, compacta, mede, até encontrar o ponto ideal. E o mais legal é o que acontece quando a gente joga esses resultados num gráfico. A densidade vai subindo, subindo, até que atinge um pico, e depois começa a cair. Esse pico, o ponto mais alto da curva, é exatamente o que a gente procura. Ele mostra a densidade máxima que a gente consegue atingir e com qual umidade ótima. A água funciona como um lubrificante, sabe? Mas se tiver água demais, ela começa a ocupar espaço e atrapalha tudo. Ah, e não existe uma receita que sirva para tudo. Para obras mais leves, tipo uma calçada, a gente usa o Proctor normal, com menos energia de compactação. Agora, para projetos pesados, como uma pista de aeroporto que vai receber um avião gigante, aí o buraco é mais embaixo. A gente precisa do Proctor modificado, que aplica quase 5 vezes mais energia, simulando aqueles rolos compactadores enormes. Ok, receita perfeita na mão. Agora vem o grande desafio. Como aplicar essa fórmula com precisão lá no canteiro de obras, no mundo real? Aquela densidade máxima que a gente encontrou no laboratório vira a nossa meta, o nosso alvo de 100%. O trabalho dos operadores dos rolos é passar camada por camada, tentando chegar o mais perto possível daquele resultado perfeito do laboratório. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como a gente tem certeza de que o solo lá na obra atingiu mesmo essa meta? Como é que se mede o resultado final para ver se o trabalho foi bem feito? Para fazer essa verificação, existem basicamente duas técnicas principais. Dá para pensar nelas como duas formas de provar o bolo para ver se a receita deu certo mesmo. O primeiro, e talvez o mais comum, é o ensaio do frasco de areia. A analogia aqui é ótima. É como se a gente usasse um tipo de copo medidor invertido para descobrir o volume exato de um buraco que a gente cavou no chão compactado. O processo é muito engenhoso. Primeiro, a gente cava um furo e pesa com muito cuidado toda a terra que saiu de lá. Depois, a gente usa uma areia especial que tem uma densidade que a gente já conhece para preencher esse buraco perfeitamente. Sabendo quanta areia entrou ali, a gente calcula o volume exato do furo. E pronto, com o peso do solo e o volume do buraco, a gente descobre a densidade. E aqui vai uma dica de ouro, direto da vida real. Nunca, de jeito nenhum, faça esse teste perto de um rolo compactador ligado. A vibração da máquina faz a areia no funil se assentar mais, o que bagunça toda a medição. O resultado? Você pode acabar reprovando um serviço que, na verdade, estava perfeito. É um erro clássico e muito sério. O segundo método é mais direto, mas também bem mais específico. É o cilindro cravado. A melhor analogia é um cortador de biscoitos.
Ele é perfeito para solos que são mais ligados, coesivos, como as argilas, que não se desmancham à toa. A lógica aqui é bem mais simples. A gente basicamente crava um cilindro de metal, que já tem o volume conhecido, direto no solo compactado. Depois, escava em volta, tira o cilindro com o biscoito de solo dentro, corta as sobras e pesa. Como o volume a gente já sabe, o cálculo da densidade é imediato. E aí, qual usar? Bom, esse resumo aqui mata a charada. O frasco de areia é o faz tudo, serve para quase qualquer tipo de solo. Já o cilindro cravado é o especialista, muito mais rápido, só que só funciona com solos coesivos. A escolha depende totalmente do material que está sendo compactado lá na obra. Certo, já temos a nossa meta que veio do laboratório e a medição do que foi feito em campo. Chegou a hora da verdade, dar a nota final para o serviço. Essa nota tem um nome técnico, é o grau de compactação, ou simplesmente GC. A fórmula é bem fácil de entender. A gente pega a densidade que mediu lá no campo, divide pela densidade máxima que o laboratório disse que era possível e multiplica por 100. É basicamente a porcentagem do potencial que foi atingido. Vamos ver um exemplo prático. Digamos que o resultado deu um GC de 94% e a meta do projeto era 100%. Bom, aí o serviço está reprovado. Significa que aquela camada não tem a resistência que deveria ter e vai ter que ser toda refeita. É isso mesmo, tem que escarificar, acertar a umidade e compactar tudo de novo. Agora, um outro cenário. O resultado deu 101%. Aí sim, isso é uma nota perfeita. Quer dizer que o trabalho em campo não só atingiu, como até superou um pouquinho a meta do laboratório. A camada está aprovadíssima e a obra pode seguir para a próxima etapa. Mas e se o resultado for, digamos, 105%? Tecnicamente está aprovado, claro. Só que aqui tem um porém muito importante. Isso indica que o operador do rolo passou muito mais vezes do que precisava. Foi um desperdício de tempo, de combustível, de dinheiro. Enfim, é antieconômico. O objetivo é atingir a meta e não superá-la com muita folga. No fim das contas, a gente percebe que o resultado perfeito não é só sobre força e resistência, mas também sobre eficiência. Então, da próxima vez que alguém passar por uma estrada em construção, já vai saber que existe toda uma ciência invisível ali, garantindo que aquele chão não vai ceder.